Inteligência financeira, mito ou realidade? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Explicando Dinheiro. No vídeo de hoje falaremos sobre inteligência financeira. Espero que gostem do conteúdo. Então deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este e deixe as suas perguntas pra gente. Se gostou do vídeo, compartilhe com os seus amigos e familiares, isso ajuda o nosso canal a crescer mais. Siga também a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram. Vamos lá! A inteligência financeira muitas vezes é vista como um mito inatingível para a maioria das pessoas. Alguns acreditam que é reservada apenas para aqueles com um talento inato para lidar com números e finanças, enquanto outros a encaram como uma realidade alcançável com educação e prática. Para argumentar a favor da existência da inteligência financeira, é importante compreender o conceito. A inteligência financeira não se trata apenas de ter conhecimento sobre investimentos complexos ou de ganhar dinheiro rapidamente. Trata-se, na verdade, de um conjunto de habilidades e comportamentos que podem ser desenvolvidos ao longo do tempo. Em primeiro lugar, a educação desempenha um papel fundamental na construção da inteligência financeira. Todos têm a capacidade de aprender os princípios básicos de orçamento, poupança e investimento. A disponibilidade de recursos educacionais como livros, cursos online e consultores financeiros torna mais acessível o desenvolvimento dessas habilidades. Além disso, a prática é crucial. O gerenciamento financeiro envolve tomar decisões informadas e adotar comportamentos financeiros saudáveis. Isso requer paciência, disciplina e a capacidade de aprender com erros financeiros passados. A realidade da inteligência financeira também se baseia na importância de estabelecer metas financeiras claras. Ter objetivos financeiros definidos, como economizar para a aposentadoria, criar um fundo de emergência ou pagar dívidas, ajuda a orientar as ações e a tomada de decisões financeiras. Além disso, a inteligência financeira envolve a compreensão das emoções e comportamentos em relação ao dinheiro. Isso significa reconhecer a diferença entre necessidades e desejos, resistir ao consumo por impulso e manter o foco em metas de longo prazo. Por outro lado, os críticos podem argumentar que a inteligência financeira é um mito porque muitas pessoas enfrentam desafios financeiros devido a circunstâncias econômicas adversas, falta de acesso à educação financeira e sistemas financeiros complexos. No entanto, isso não invalida a ideia de que, com educação e esforço, a maioria das pessoas pode melhorar sua inteligência financeira. Em resumo, a inteligência financeira não é um mito, mas uma realidade alcançável. Ela pode ser desenvolvida e aprimorada ao longo do tempo com educação, prática e a adoção de comportamentos financeiros saudáveis. É importante lembrar que a inteligência financeira não se trata de ser um gênio das finanças, mas sim de tomar decisões informadas e sustentáveis para alcançar metas financeiras pessoais. Portanto, é uma realidade que todos podem buscar e alcançar com o tempo e o esforço adequados. Exemplos de ter inteligência financeira. Orçamento eficiente. Um orçamento eficiente é uma ferramenta fundamental da gestão financeira pessoal. Refere-se a um plano financeiro que permite que uma pessoa ou família aloque seus recursos financeiros de maneira cuidadosa e estratégica para atender às despesas, atingir metas financeiras. Aqui estão os principais pontos sobre como criar e manter um orçamento eficiente. Registro de despesas. A primeira etapa para criar um orçamento eficiente é registrar todas as despesas. Isso inclui despesas fixas como aluguel ou hipoteca, contas de serviços públicos, transporte e alimentação, entretenimento e qualquer outra despesa que seja parte regular da vida cotidiana. Identificação de rendas. É importante identificar todas as fontes de renda, incluindo salários, renda de aluguéis, dividendos de investimentos e qualquer outra entrada de dinheiro. Categorização de despesas. Organizar as despesas em categorias é uma etapa crucial. Isso pode incluir categorias amplas como moradia, transporte, alimentação, saúde, entretenimento, economias e dívidas. Estabelecimento de metas financeiras. Definir metas financeiras é um componente importante do orçamento eficiente. Isso pode envolver a economia para uma viagem, a compra de uma casa, o pagamento de dívidas ou a construção de um fundo de emergência.
Alocação de recursos. Com base nas categorias de despesas e nas metas financeiras, aloque recursos financeiros de acordo com suas prioridades. Isso significa que as despesas essenciais, como moradia e alimentação, devem ser tratadas antes das despesas discricionárias, como entretenimento, acompanhamento e ajustes. Um orçamento eficiente não é estático, ele requer acompanhamento contínuo. Registre todas as despesas e compare-as com o que foi planejado. Se houver desvios, ajuste o orçamento para acomodar essas mudanças. Redução de despesas desnecessárias. Um aspecto fundamental de um orçamento eficiente é a capacidade de identificar e reduzir despesas desnecessárias. Isso pode envolver a eliminação de compras por impulso, a renegociação de contratos de serviços ou a escolha de opções mais econômicas. Priorização de dívidas. Se houver dívidas pendentes, como cartão de crédito ou empréstimos, priorize o pagamento delas em seu orçamento. A eliminação de dívidas de alto custo pode liberar recursos para outras metas financeiras. Economia e investimento. Certifique-se de incluir uma categoria de economia em seu orçamento. Isso permite que você acumule fundos para emergências e metas de longo prazo. Além disso, considere a alocação de recursos para investimentos que possam gerar crescimento financeiro. Um orçamento eficiente é uma ferramenta poderosa para atingir objetivos financeiros e garantir uma gestão financeira saudável. Ele fornece uma visão clara de onde seu dinheiro está sendo gasto e permite que você tome decisões informadas sobre como alocar seus recursos para atender às suas necessidades e objetivos financeiros. A disciplina, o acompanhamento e a capacidade de adaptação são elementos-chave para manter um orçamento eficiente ao longo do tempo. Poupança para a aposentadoria. A poupança para a aposentadoria é um componente crítico da inteligência financeira, pois se relaciona diretamente com a segurança financeira durante os anos de aposentadoria. Este exemplo de inteligência financeira envolve a prática de economizar e investir dinheiro durante a vida ativa para garantir um futuro financeiramente estável quando uma pessoa se aposentar. Aqui estão os elementos-chave. Início antecipado. Uma pessoa com inteligência financeira entende a importância de começar a poupar para a aposentadoria o mais cedo possível. Quanto mais cedo se inicia, mais tempo o dinheiro tem para crescer por meio de investimentos e juros compostos. Estabelecimento de metas. Definir metas de poupança para a aposentadoria é um passo fundamental. Isso envolve determinar quanto dinheiro será necessário para manter um padrão de vida desejado durante a aposentadoria. Uso de contas de aposentadoria. Inteligência financeira também implica em aproveitar as vantagens de contas específicas de aposentadoria, como planos de previdência privada, IRAs, Individual Retirement Accounts, nos Estados Unidos ou outros veículos de investimento com benefícios fiscais. Diversificação de investimentos. Pessoas com inteligência financeira não colocam todos os ovos em uma cesta. Elas diversificam seus investimentos em uma variedade de ativos, como ações, títulos, imóveis e fundos mútuos, para minimizar riscos e maximizar retornos. Aumento gradual das contribuições. À medida que a renda aumenta ao longo da carreira, uma pessoa com inteligência financeira aumenta gradualmente suas contribuições para a poupança de aposentadoria. Isso aproveita o princípio do crescimento acelerado do patrimônio ao longo do tempo. Adaptação a mudanças. A vida pode trazer mudanças, como alterações no emprego ou nas despesas. Pessoas com inteligência financeira ajustam seu plano de poupança para a aposentadoria conforme necessário para acomodar essas mudanças. Aposentadoria confortável. O resultado da poupança para a aposentadoria é a capacidade de desfrutar de uma aposentadoria confortável, livre de preocupações financeiras significativas. Isso inclui a capacidade de pagar despesas médicas, viagens e manter o estilo de vida desejado. Educação continuada. A inteligência financeira também envolve a busca de educação contínua sobre opções de investimento, gestão de riscos e estratégias de retirada durante a aposentadoria. Poupar para a aposentadoria é um exemplo fundamental de inteligência financeira, pois demonstra a capacidade de planejar o futuro financeiro, tomar decisões informadas e preparar-se para uma fase da vida em que a renda ativa pode ser limitada. É importante começar a poupar para a aposentadoria o mais cedo possível e manter o foco ao longo da vida.
a fim de construir um ninho financeiro que proporcione segurança e conforto nos anos de aposentadoria. Gestão de dívidas. A gestão de dívidas é um componente crítico da inteligência financeira, pois se relaciona diretamente com a capacidade de controlar e gerenciar dívidas de forma responsável. Ter dívidas não é necessariamente algo ruim, pois pode permitir que as pessoas comprem casas, educação e outros bens e serviços importantes. No entanto, a gestão inadequada das dívidas pode levar a problemas financeiros significativos. Aqui estão os elementos-chave da gestão de dívidas. Entendimento das dívidas. Ter inteligência financeira começa com o entendimento das dívidas existentes. Isso inclui saber quanto se deve, as taxas de juros associadas, os prazos de pagamento e as obrigações financeiras. Orçamento e planejamento. Uma pessoa com inteligência financeira integra suas dívidas em seu orçamento. Isso permite que ela aloque recursos para fazer pagamentos mensais de dívidas de forma consistente. Priorização de dívidas. Quando se tem várias dívidas, é importante priorizá-las. As dívidas com taxas de juros mais altas, como dívidas de cartão de crédito, devem ser pagas primeiro, enquanto as dívidas com taxas mais baixas podem ser pagas ao longo do tempo. Pagamentos pontuais. Uma parte fundamental da gestão de dívidas é fazer pagamentos pontuais. Isso ajuda a evitar a acumulação de juros adicionais e a manter um histórico de crédito positivo. Negociação de termos. Pessoas com inteligência financeira podem negociar termos de dívidas, como taxas de juros mais baixas ou prazos de pagamento estendidos, para tornar o pagamento das dívidas mais gerenciável. Redução de dívidas de alto custo. O foco é geralmente na redução de dívidas de alto custo, como cartões de crédito, que tendem a ter taxas de juros mais elevadas e podem se tornar um fardo financeiro significativo. Evitar novas dívidas. Pessoas com inteligência financeira evitam acumular novas dívidas desnecessárias. Isso inclui fazer compras por impulso ou contrair dívidas de consumo sem considerar a capacidade de pagamento. Criação de um fundo de emergência. Uma parte importante da gestão de dívidas é a criação de um fundo de emergência. Isso ajuda a evitar recorrer a empréstimos de alto custo em situações imprevistas. Educação financeira. A gestão de dívidas eficaz também envolve a busca contínua de educação financeira. Isso ajuda a pessoa a tomar decisões informadas sobre o uso de dívidas e a evitar armadilhas financeiras. Redução gradual de dívidas. A gestão de dívidas bem-sucedida envolve a criação de um plano de pagamento gradual que reduza gradualmente o saldo devido. Uma gestão eficaz de dívidas é essencial para manter a saúde financeira e evitar que as dívidas se tornem uma carga financeira insustentável. A inteligência financeira inclui a capacidade de entender, planejar e lidar com dívidas de forma responsável, garantindo que elas sejam usadas de maneira produtiva e não prejudiquem o futuro financeiro. Exemplos de falta de inteligência financeira. Despesas descontroladas. Despesas descontroladas referem-se a uma situação em que alguém gasta dinheiro sem um plano adequado, sem acompanhar as despesas e sem considerar o impacto financeiro a longo prazo. Isso é um exemplo de falta de inteligência financeira e pode levar a uma série de problemas financeiros. Aqui estão os elementos-chave das despesas descontroladas e suas consequências. Falta de orçamento. Uma pessoa com despesas descontroladas geralmente não tem um orçamento ou plano financeiro. Isso significa que ela não sabe para onde está indo seu dinheiro e não tem controle sobre seus gastos. Compras por impulso. Um dos principais sintomas de despesas descontroladas é o hábito de fazer compras por impulso. Isso envolve comprar itens sem uma necessidade real ou sem pesquisar e comparar preços. Ausência de metas financeiras. A falta de metas financeiras claras torna mais difícil resistir a gastos desnecessários. Sem objetivos financeiros, as despesas podem se tornar arbitrárias. Endividamento. Despesas descontroladas muitas vezes levam ao endividamento. Quando o dinheiro é gasto indiscriminadamente, as pessoas podem recorrer a empréstimos ou cartões de crédito para cobrir as despesas, acumulando dívidas de alto custo. Falta de economia. Pessoas com despesas descontroladas geralmente têm dificuldade em economizar dinheiro. Isso significa que não estão se preparando para emergências financeiras ou construindo um fundo para o futuro. Estresse financeiro.
À medida que as dívidas e as despesas se acumulam, o estresse financeiro pode se tornar uma realidade. O estresse financeiro afeta a saúde mental e emocional. Falta de investimentos. A falta de controle sobre as despesas muitas vezes significa que não há recursos disponíveis para investir e aproveitar o crescimento financeiro a longo prazo. Impacto nas finanças futuras. As despesas descontroladas podem ter um impacto negativo nas finanças futuras, tornando mais difícil atingir metas financeiras, como comprar uma casa ou se aposentar confortavelmente. Ciclo vicioso. O ciclo de despesas descontroladas pode se tornar um hábito difícil de quebrar. Isso leva a mais problemas financeiros à medida que as dívidas aumentam e as metas financeiras não são alcançadas. Falta de planejamento para o futuro. Pessoas com despesas descontroladas muitas vezes não têm um plano sólido para o futuro, o que pode resultar em dificuldades financeiras à medida que envelhecem. Para evitar despesas descontroladas e cultivar a inteligência financeira, é fundamental criar um orçamento, definir metas financeiras, fazer compras com propósito, economizar regularmente e evitar o endividamento desnecessário. A consciência e o controle sobre os gastos são passos fundamentais para garantir uma gestão financeira saudável e atingir metas financeiras de longo prazo. Falta de crescimento patrimonial. A falta de crescimento patrimonial refere-se à situação em que alguém não consegue aumentar seu patrimônio líquido ao longo do tempo. O patrimônio líquido é a diferença entre os ativos, bens e investimentos, e passivos, dívidas e obrigações financeiras de uma pessoa. A falta de crescimento patrimonial é um indicativo de que a pessoa não está conseguindo acumular riqueza ou está perdendo riqueza ao longo do tempo. Aqui estão os principais elementos relacionados à falta de crescimento patrimonial e suas consequências. Ausência de investimentos. Uma das razões mais comuns para a falta de crescimento patrimonial é a ausência de investimentos. Se alguém não coloca seu dinheiro em ativos que possam gerar crescimento, como ações, imóveis ou fundos de investimento, seu patrimônio líquido tende a permanecer estagnado. Falta de planejamento financeiro. A falta de um plano financeiro sólido pode levar à falta de crescimento patrimonial. Sem objetivos claros e estratégias de alocação de recursos, é difícil construir riqueza. Endividamento excessivo. Ter dívidas em excesso pode corroer o patrimônio líquido. Se os passivos superam os ativos, o patrimônio líquido é negativo, o que é uma situação desafiadora para acumular riqueza. Falta de diversificação. A falta de diversificação de ativos pode resultar em risco excessivo. Se alguém coloca todo o seu dinheiro em um único investimento ou ativo, está sujeito a perdas significativas se esse investimento não se sair bem. Gastos excessivos. Gastar mais do que se ganha é uma maneira rápida de minar o crescimento patrimonial. Isso pode resultar em endividamento e na incapacidade de economizar e investir. Falta de educação financeira. A falta de conhecimento sobre finanças e investimentos pode levar a decisões financeiras prejudiciais ao crescimento patrimonial. Impacto na aposentadoria. A falta de crescimento patrimonial pode ter sérias implicações na aposentadoria. Se alguém não acumular riqueza ao longo da vida, pode enfrentar dificuldades financeiras durante os anos de aposentadoria. Estagnação financeira. A estagnação financeira pode levar à frustração e à sensação de que não se está progredindo financeiramente. Para superar a falta de crescimento patrimonial e cultivar a inteligência financeira, é importante criar um plano financeiro sólido que inclua metas de investimento, diversificação de ativos, controle de gastos, redução de dívidas e educação financeira contínua. O objetivo é garantir que seu patrimônio líquido cresça ao longo do tempo, proporcionando segurança financeira e a capacidade de atingir metas financeiras de longo prazo. Aposentadoria insuficiente. A aposentadoria insuficiente refere-se à situação em que uma pessoa não possui economias, investimentos ou renda suficiente para manter um padrão de vida desejado durante os anos de aposentadoria. Isso é um exemplo de falta de inteligência financeira, pois indica que a pessoa não se planejou adequadamente para o futuro financeiro. Aqui estão os elementos-chave relacionados à aposentadoria insuficiente e suas consequências. Falta de poupança para a aposentadoria. A principal razão para a aposentadoria insuficiente é a falta de economias dedicadas à aposentadoria.
Muitas pessoas não economizam o suficiente ao longo de suas vidas ativas. Falta de investimento adequado. Apenas economizar dinheiro não é suficiente. É importante investir adequadamente essas economias para que elas cresçam ao longo do tempo e superem a inflação. Não planejar as necessidades de aposentadoria. A falta de planejamento para as necessidades de aposentadoria, como despesas médicas, moradia e estilo de vida, pode resultar em dificuldades financeiras durante a aposentadoria. Depender exclusivamente da Previdência Social. Confiar exclusivamente na Previdência Social ou em pensões governamentais pode levar à insuficiência financeira na aposentadoria, pois esses benefícios geralmente não fornecem renda suficiente para manter um padrão de vida desejado. Dificuldade em manter as despesas. A aposentadoria insuficiente muitas vezes resulta em dificuldade em pagar despesas essenciais, como cuidados de saúde, moradia e alimentação. Trabalho na aposentadoria. Alguns indivíduos são forçados a continuar trabalhando na aposentadoria devido à falta de recursos financeiros, o que pode afetar negativamente sua qualidade de vida. Impacto na qualidade de vida. A aposentadoria insuficiente pode levar a uma redução significativa na qualidade de vida e na capacidade de desfrutar dos anos de aposentadoria. Para evitar a aposentadoria insuficiente e cultivar a inteligência financeira, é essencial começar a economizar e investir para a aposentadoria o mais cedo possível. Isso inclui a criação de um plano de aposentadoria, a definição de metas financeiras para a aposentadoria e a alocação regular de recursos para economias e investimentos de longo prazo. Além disso, é importante buscar educação financeira para entender as melhores práticas de planejamento de aposentadoria e como aproveitar ao máximo os recursos disponíveis. Planejar bem para a aposentadoria é uma parte crítica da inteligência financeira, pois assegura um futuro financeiro mais seguro e confortável. Em um mundo onde as decisões financeiras podem impactar profundamente nossas vidas, a inteligência financeira emerge como uma habilidade essencial. Os exemplos apresentados ao longo deste texto ilustram claramente como a inteligência financeira não é um mito, mas sim uma realidade acessível a todos. Ao cultivar um orçamento eficiente, investir sabiamente, gerenciar dívidas de forma responsável e fazer escolhas financeiras informadas, as pessoas podem transformar sua relação com o dinheiro. Aqueles que dominam a arte da inteligência financeira estão em melhor posição para realizar sonhos, enfrentar desafios financeiros e construir um futuro seguro e próspero. O caminho para a inteligência financeira começa com a educação, a disciplina e o compromisso de adotar comportamentos financeiros saudáveis. Portanto, lembre-se de que a inteligência financeira não é um dom inato, mas uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida ao longo do tempo. Com determinação e as lições aprendidas com esses exemplos, você pode trilhar o caminho em direção a uma vida financeira mais estável e gratificante. A inteligência financeira não é apenas alcançável, é a chave para desbloquear uma vida de oportunidades e segurança financeira. Transforme seus sonhos em realidade e construa um futuro financeiro sólido através da inteligência financeira. Você é a chave para o seu sucesso financeiro. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, deixe o seu like pra gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, é só perguntar pra gente. Um grande abraço a todos e até a próxima!